estar outra vez aqui com o programa Espaço Brasileiro, com o senhor Nielson Vilela. Claro, Helena, como vai? Tudo bom? Tudo bem, como é que Helena? Tá? Vamos ver as perguntas. Vamos lá, vamos agradecer esse público maravilhoso que está colaborando, está participando, mandando e-mail. O pessoal é curioso, né, Nielson? Claro. E é sempre bom estar dando essas informações para que as pessoas saibam como atuar, Helena, de acordo com um procedimento ou outro. Claro. Sabe, essas perguntas ajudam muito a esclarecer muitas dúvidas que todo o país tem, que muitas pessoas da Europa inteira têm. Então, agora a nossa pergunta aqui é a seguinte. Ela diz assim: a Polícia Nacional me parou pela primeira vez. Me deu uma carta de expulsão. Não consigo falar com o advogado de ofício que estava comigo. Posso fazer alguma coisa? Claro, olá, nesse caso, eu só queria comentar que quando a Polícia Nacional te para pela primeira vez, o que ocorre é que o instrutor da polícia ele vai incoar o procedimento administrativo, ou seja, esse é o início do expediente sancionador. Nesse caso, Helena, quando eles não conseguem contactar com o advogado de ofício, porque quando se inicia o procedimento sancionador, o advogado tem 48 horas, se é um procedimento preferente, para aportar as alegações. E se é um procedimento ordinário, o prazo é muito mais largo, amplo. Claro. Então, nesse caso, é sempre importante contactar com o advogado, não deixar que essa resolução devene firme. Então, você entra em contato, mesmo que seja com o advogado privado, esse advogado privado vai entrar em contato com o advogado de ofício. Então, você traz o caso, a gente sempre vai analisar o que pode estar sendo alegado nesse caso, e tem muita coisa, sabe? O procedimento não é que o fato da polícia ter te pegado a primeira vez, isso já significa que isso se vai converter em uma resolução. A gente tem vários períodos, Helena, a gente pode estar fazendo as alegações, existe vários momentos dentro do procedimento administrativo na Espanha. Ou seja, então, que cabe apelações. Em momento nenhum a pessoa tem que ficar de mãos cruzadas. Claro. Só pensando, não, já tinha um advogado de ofício, ele já fez a parte dele e se acabou. Sim. Tem que fazer as alegações pertinentes para que em um futuro ele não tenha nenhum problema quando vai a gestionar os trâmites do cartão de residência dele. Claro, qualquer solicitude, sabe? É interessante que essa pessoa tente utilizar todos os mecanismos previstos pelo ordenamento jurídico espanhol para que essa resolução não fique firme. Inclusive, se a resolução chega a estar firme, ela tem um prazo, Helena, porque ela pode ser interposto os recursos contra essa resolução e tentar que essa resolução firme seja convertida em uma sanção pecuniária. Corretíssimo. Eu acho que com isso a gente esclareceu muita dúvida, mas a pergunta seguinte ainda ela é mais interessante, Nielson. Claro, vamos ver. Acho que vai te estressar um pouquinho, mas vai ser muito bom para os brasileiros que estão em Espanha, que estão na Europa, buscar os seus direitos. Vamos lá. Ele diz assim: se a polícia me para na rua, me podem deportar automaticamente? Que direitos eu tenho, ainda que esteja ilegal? Claro. Nesse caso, Helena, a gente tem que ver que as legislações de estrangeria da Europa variam de um país para outro. Sabe, não é a mesma solução. Não se aplica, né? Sim, o mesmo. Claro, não se aplica mesmo se estamos falando da Espanha ou se a gente está falando da Itália. Nesse caso, se a pergunta fosse de uma pessoa que estivesse na Espanha e ela quer saber se a polícia para, se pode proceder à deportação direta, na Espanha isso não ocorre assim, ou seja, você precisa de ter um procedimento, sabe, para que possa executar um processo de expulsão. Claro, então isso não é assim. Se a polícia te para e você já tem uma resolução firme, aí a polícia tem duas opções. Ou ela pode solicitar de um juiz um prazo para que você possa estar em um centro, ou seja, que a administração tenha um prazo um pouco mais grande para proceder à expulsão do país, ou então a polícia pode, no prazo de 72 horas, proceder a deportar, a expulsar essa pessoa do território espanhol. Nesse caso, sempre entre em contato com o advogado, porque mesmo nessa segunda etapa, quando a pessoa já tem uma ordem de expulsão firme, ou seja, que ela pode ser executada pela polícia, entre em contato com o advogado, porque existe muitas coisas que podem ser feitas. Tem as alegações antes do ingresso no CIE, existem as medidas cautelares na audita parte que pode estar
está solicitando, Helena, para que essa pessoa fique no país, desde que ela conte com familiares residentes. Tudo pode ajudar, claro, né? existe muita coisa que nesse momento o advogado pode estar fazendo. Até esgotar o último recurso, se pode lutar e se a pessoa tem intenção de continuar aqui. Claro, claro. A gente vai pode apelar e... Sim, a gente vai estar analisando caso por caso do procedimento que a gente vai seguir. Existem as medidas cautelares. No caso, a gente conta no escritório, a doutora Maria Victória, ela está muito bem orientada nesse aspecto, sobre né? isso, sabe? Em caso de detenções de estrangeiro, mesmo que seja na primeira vez em que a polícia faz a primeira abordagem na rua, ou em um momento em que a pessoa já tem a resolução firme, entra em contato com a gente, sabe, imediatamente nos telefones que aparecem, e a gente vai estar vendo a possibilidade de ver o que a gente pode fazer nesse caso, o que o despacho pode oferecer. O que judicialmente se pode oferecer para essa pessoa. Porque tem muita coisa, Helena, muita coisa pode ser feita, sabe, para ajudar. Então, nesse caso, seria muito conveniente que imediatamente, no momento da detenção, entre em contato, que a gente vai estar analisando caso por caso e tenta reunir toda a documentação possível que você possa estar trazendo para a gente, para fazer as alegações, para montar uma medida cautelar, sabe? Tenta reunir toda a documentação que a pessoa detida tinha e traz para a gente, que a gente vai estar verificando como actuar nesse caso. São muitos casos, hoje em Madrid, na Espanha em geral, são muitos casos de detenções. As pessoas que estejam em Madrid, não duvide em entrar em contato com a gente. Você mesmo sabe a quantidade de pessoas que nos liga todos os dias. Claro que sim. Ver. O programa era bom, Sou Brasileiro era bom. Espaço Brasileiro ficou melhor, que a gente conta com a tua presença, experta em estrangeiria, e com a presença da doutora Vitória, certo? Ela é uma pessoa com um currículo muito substancioso, né? Como diz o espanhol, muito preparada, a gente está muito contente e o público pode continuar contando com a gente. Claro, Helena, a gente vai estar sempre tentando trazer o melhor para cada um, sabe? A gente vai estar sempre analisando caso por caso. A lei de estrangeria é uma lei muito complexa, ou seja, você tem que analisar um caso, existe uma quantidade de recursos que pode ser feito e no processo sancionador existem outras decisões judiciais que pode estar ajudando muito o brasileiro em um caso de expulsão. Aí, brasileiro, uma vez mais, Espaço Brasileiro, Nielson, esclareceu a sua dúvida. Esse assunto foi muito bom, a pergunta foi muito boa. Obrigado, Nielson. Obrigado, Helena. Até outro dia, continuo contando com vocês. Manda e-mail, tem aí o endereço do nosso escritório, nossos telefones. Vitória, Nielson, eu, toda a minha equipe, Helena Traduções, estamos aí para servir vocês. Ok, um abraço, pessoal. Até o próximo outro programa. Dia.